Amém. Glória a Deus. Meus amados, vamos orar então, para a gente dar início à nossa aula. Paizinho Deus poderoso, te louvamos, Pai, te adoramos. Por mais um dia, Pai, a tua graça e misericórdia, Senhor, que se renovou sobre nós. Mais um dia, Pai, que o Senhor esteve conosco, nos guardou, nos protegeu, Pai, nos trouxe até aqui nessa noite. Muito obrigado, Senhor, por sermos seus filhos. Muito obrigado, Pai, por termos acesso a tão grande salvação, para termos acesso à tua palavra, Pai, à tua santa palavra. Muito obrigado, Senhor, porque quantos não têm essa oportunidade, Pai, mas o Senhor um dia nos salvou, Pai, e nós correspondemos, Senhor, a esse chamado. Muito obrigado, Pai, pelo teu amor infinito e insondável sobre nós, Pai. Muito obrigado, Senhor. Te louvo e te agradeço de coração, Pai, por esse ministério, Pai, por essas aulas, por tudo que tem sido ministrado, Pai, todos os ensinamentos que o Senhor tem nos concedido, Paizinho, muito obrigado, Senhor. E o que eu peço nessa noite, Pai, que o Senhor venha nos conduzir, Senhor, por graça e misericórdia. Mais uma vez, Senhor, nos usa para a tua glória, Pai, não por nós, mas que o Senhor venha estar aqui, Senhor, nos direcionando essa aula, Pai, abençoando cada um dos meus irmãos, Senhor, onde é que eles estiverem, que eles venham estar em comunhão contigo, conectados contigo, com a mente, Senhor, voltada para ti nesse momento, Pai, para que possamos nós juntos construirmos, Senhor, mais um pouco, Senhor, do conhecimento em ti, possamos nos aprofundar em ti, Senhor, nessa noite, tudo que nós meditarmos nessa noite, Pai, venha gerar fruto, venha realmente ter um proveito, Pai, que não sejam meras informações, Pai. Por isso, por misericórdia, nos conduza, que o Espírito Santo venha estar nos conduzindo, Pai, que possamos perceber a Tua presença, Senhor, nessa aula, Pai. É que eu te peço, te louvo, te adoro por tudo, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados. Glória a Deus. Então, vou projetar aqui nosso slide, amados. Tá todo mundo me ouvindo bem? Tá tranquilo? Amém, glória a Deus. Tudo bem, tudo tranquilo. Amém. Aleluia. Irmã Cristina levantou a mão. Pode falar, minha irmã. Tá tudo certo? Amém. Então vamos lá. Deixa eu então projetar a nossa segunda aula, né, sobre galardão. Então, amados, hoje nós vamos dar continuidade, né, ao tema que nós iniciamos na aula passada, né, foi sobre galardão. Nós temos um texto base, né, que é Apocalipse 22:12, né, que fala: eis que venho sem demora, e está comigo, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras, segundo os seus feitos, né, isso lá em Apocalipse 22:12, né. Então esse texto aqui fala basicamente sobre os pontos principais que nós estamos falando, né, o galardão, que é a recompensa do trabalho e que nós receberemos naquele grande dia, e quem vai nos retribuir é o próprio Senhor, né, por aquilo que fizemos para Ele. E aí, amados, nós desenvolvemos, né, na aula passada, o que é o galardão, né, a ideia de galardão, o conceito, né, que é essa recompensa pelo nosso trabalho, por aquilo que fizemos para Deus, por cumprirmos a sua vontade nas nossas vidas, né. Nós vimos vários pontos, né, vimos que se trata de uma recompensa de um contrato, né, que no nosso caso é a nova aliança, ou seja, é resultado da graça, né, e que passamos a fazer parte, né, passamos a ser cooperadores e co-herdeiros com uma herança que pertence a Cristo, mas que nós, nele, somos recompensados, né, e hoje nós vamos falar como que nós vamos receber esse galardão, né? Como é possível alcançar esse galardão? O que precisamos fazer, ou quais características, atributos são necessárias para nós recebermos esse galardão? E aí, na aula que vem, nós vamos falar o que é
realmente o galardão, né? Qual que é o prêmio, né? O que receberemos, né? Então a gente primeiro apresentou o que é. Hoje nós vamos ver como nós vamos receber, o que é preciso para receber, né? E na próxima aula, né, nós vamos falar o que nós vamos receber e na última aula, quando nós receberemos, né? Então, a ideia das nossas aulas foi estruturada dessa forma. Amém, amados? Glória a Deus. Então, para nós começarmos a entender, eu queria ler Filipenses 2, 5 a 11. Amados, essa aula a gente vai ler um pouco mais de textos, mas são textos maravilhosos, né? Sou suspeito a dizer, porque assim, a palavra é maravilhosa, amados, e a gente sabe, são muitos textos conhecidos, mas todo prisma que a gente usa para estudar tem coisa nova para a gente receber, né? Então a gente estuda o texto em um prisma, né, para ter um entendimento em um determinado ponto, e aí hoje nós vamos ter um outro foco, e os mesmos textos nos ensinam novas coisas. É maravilhoso, né, que a palavra ela realmente ela é viva e eficaz. A irmã falou que tá travando. Tá travando, amados? Vocês estão conseguindo me ouvir? Como é que tá aí? Aqui tá bom. Tá normal também. Que tá normal. Beleza. Amém, minha irmã. Pode dar uma rateada mesmo, né? Às vezes pode ser aqui, ou pode ser o sinal aí na sua casa também, né? Enfim, aí a gente não vai descobrir, mas qualquer problema vai nos informando, tá? Obrigado. Amém, amados. Então, olha só. A gente vai lá em Filipenses 2, 5 a 11, que fala sobre o esvaziamento de Cristo, né? Relacionado àquilo que ele fez, né, por nós. Então, amados, vamos lá ler o texto. Filipenses 2, de 5 a 11 fala: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. E observe que eu coloquei aí em parênteses galardão, amados, porque esse foi o galardão de Cristo, né? Deus o tem exaltado acima de tudo e de todos. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas esse texto, assim, é maravilhoso, né? Não tem muito o que dizer dele, mas a gente vê vários pontos importantes aqui que nós precisamos refletir sobre, para a gente entender. E eu já falei algumas vezes isso em algumas aulas, mas eu queria deixar claro, eu peguei esse texto por causa de um princípio que a gente consegue perceber em toda a Bíblia, e eu acredito que foi muito em cima disso que o apóstolo Paulo apresentou muitas das coisas que nós compreendemos hoje, né? E o princípio é bem básico, né? Vai acontecerá conosco tudo aquilo que aconteceu com Cristo, desde que vivamos como ele viveu. Então, amados, o galardão, né, é nada mais do que um reflexo de vivermos uma vida semelhante à vida de Cristo. E da mesma forma que Cristo foi exaltado, né, que Cristo recebeu um galardão, nós, de igual forma, se vivermos como ele viveu, também receberemos a recompensa, assim como ele recebeu. E aí, amados, eu venho falando isso há um bom tempo. Então, esse é um princípio básico, né? Porque a igreja é o corpo de Cristo. Então, somos inseridos em Cristo. Logo, quando vivemos essa vida, a vida dele, né? Nós vamos passar e nós viveremos tudo aquilo que ele viveu. Então, sofreremos juntamente com ele e seremos glorificados juntamente com ele, né?
Então, a recompensa é de acordo com aquilo que nós vivemos nele, né? Então, nós ressuscitaremos como ele ressuscitou, né? Seremos como ele é. Enfim, a palavra apresenta isso de forma muito clara. E esse texto, então, baseado nisso, observe que o apóstolo Paulo fala: tende em vós, ou seja, está falando para nós, o mesmo sentimento que houve em Cristo, ou seja, precisamos ser semelhantes a ele, ser como ele foi. A ideia do apóstolo Paulo é justamente essa, ó, tende em vós. Então, tem que permanecer em nós aquilo que ocorreu em Cristo, o mesmo sentimento que houve em Cristo. Isso deve estar nas nossas vidas. E aí o texto continua e fala que Cristo, a partir desse sentimento que nós precisamos ter também, ele se esvaziou. Obviamente que no caso de Cristo, ele se esvaziou da sua glória, né? Da sua glória no sentido do seu poder, dos seus atributos, né? Assumindo forma de servo. No nosso caso, nós precisamos ter esse sentimento de nos esvaziarmos. Assim como Cristo se esvaziou e se colocou numa posição de servo, nós precisamos nos esvaziar, ou seja, deixar de fazer a minha vontade. E isso faz parte da nossa luta. Aquele esforço que nós falamos na aula passada, que o reino é tomado à força, então parte desse esforço, né, é essa luta contra a carne, deixar a nossa vontade para viver a vontade do Pai, para nos posicionarmos como servos, assim como Cristo se posicionou como servo. Ou seja, amados, o que é um servo? O servo é um trabalhador. Servir a Deus, trabalhar para Deus, fazer para Deus, né? E isso só é possível mediante uma humilhação, tornando-se obediente. Então, Cristo se humilhou, tornando-se obediente. Ou seja, amados, nós precisamos nos posicionar como servos de Deus a partir de uma submissão total a Deus para obedecê-lo e cumprir a sua vontade. Ou seja, eu abandono a minha vontade, me posiciono como servo e me submeto à vontade de nos humilharmos perante Deus. E aí, quando eu estava estudando e veio essa palavra na minha mente, veio aquele texto de 1 Pedro 5,6, né? Que fala: humilhai-vos, pois, debaixo da potente, da poderosa mão de Deus, que nos exaltará no seu devido tempo. Então, amados, essa humilhação é justamente nesse sentido de submissão. Você se posicionar, se prostrar diante de Deus para fazer a vontade dele, obedecê-lo, fazer a sua vontade. Então, quando vivemos dessa forma, nós vamos produzir o galardão, assim como Cristo viveu dessa forma e produziu o galardão dele, né? Recebeu o galardão dele posteriormente. Amém, amados? Ficou claro isso aqui? Amém? Glória a Deus? Então, nós precisamos, viver como Cristo. E isso significa deixar a nossa vontade, nos esvaziarmos, e isso leva a esforço, né? É a nossa luta, né, de mortificação da nossa carne, para que possamos ser servos, ou seja, produzir para Deus, fazer para Deus, e isso vem diante de um posicionamento de submissão, que é nos humilharmos diante dele, e assim sabermos e vivermos a vontade dele. E isso, naturalmente, vai produzir galardão. E aí, amados, como estava falando, né, é viver. Travou? Voltou. E aí, amados, viver essa vida, a vida de Cristo, né, tá lá em João 4, 34 e 38. Eu vi que pausou, minha irmã. Pausou, eu dei uma paradinha aqui, voltei. Então, amados, viver a vida de Cristo, né, é olhar para ele e ver o que ele fez, né? Sermos pequenos Cristo, né? Algo que a gente já sabe, né? A gente já vem estudando e vem aprendendo há muito tempo. Mas então, amados, olha só que interessante. Quando a gente vai lá em João 4, 34 ou 38, que está falando também sobre galardão, olha só o que Cristo ele começa falando, né? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Em outras versões está falando em
completar a obra, né? Finalizar a obra, dar continuidade. Então, é isso, amados. Viver a vida de Cristo como filhos é nos posicionarmos para fazermos a vontade de Deus. Não fazer a nossa vontade, mas a vontade dele. Que a vontade dele prevaleça em relação a nós, né? Então, é fazer a vontade do Pai. Isso produz galardão. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam, né, já estão brancos, para a ceifa, ou seja, para a colheita. E aí, olha só o que Cristo fala sobre os ceifeiros. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. Então, amados, o ceifeiro aqui é o trabalhador do campo, é aquele que está trabalhando, né? Então, este que está trabalhando, ele já está recebendo a sua recompensa. Só que ele não toma posse dessa recompensa agora. Ele faz o quê? Ele entesoura, ele deposita na vida eterna. Ou seja, é o tesouro, que nós vamos falar um pouco mais, né? É o tesouro que é depositado na eternidade, que não é para essa terra. Então, conforme vamos trabalhando no campo, os ceifeiros, que somos nós já recebemos a nossa recompensa. Conforme nós vamos trabalhando, então nós vamos recebendo e vamos depositando espiritualmente o fruto desse trabalho, que é para a vida eterna. E aí, continuando o texto, fala, e desarte, se alegram tanto o semeador, e aí lembrando da palavra do semeador, né? O semeador saiu a semear. E aí Cristo explica, né, que esse semeador é quem? É Deus, né? E aí, essa semente, que é a palavra sendo propagada, que é o evangelho da salvação e o evangelho do reino avançando, sendo propagada por Deus, realizada por Deus, tem os seus cooperadores, os ceifeiros que colhem, que somos nós, né? Pois, no caso, é verdadeiro o ditado, um é o semeador e o outro é o ceifeiro. E aí, amados, observem que se alegram o semeador e o ceifeiro. Então, amados, nós, quando cumprimos a vontade de Deus, vivendo para Ele, né, trabalhando para Ele, servindo a Ele, nós alegramos o coração do Pai, assim como Cristo fez. Então, Cristo fez a vontade do Pai e isso agrada a Deus, isso louva a Deus, né? Isso é uma forma de adoração, isso alegra o coração do Pai, que é o nosso objetivo de vida. Nosso objetivo de vida, amados, é viver a vontade de Deus, cumprindo a sua obra, cumprindo a sua vontade para alegrá-lo. Isso é a adoração. A adoração é alegrar o coração do Pai. Amém, amados? Glória a Deus? De forma bem simplificada seria isso, é alegrar a Deus. Isso é a verdadeira adoração, né? Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. E estes são aqueles que fazem a vontade do Pai, né? Pois no caso é verdadeiro ditado, um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Ou seja, amados, esse trabalho é fruto da graça, porque não fomos nós que semeamos, não foi um trabalho nosso. O nosso trabalho é apenas colher, mas quem plantou e que dá o crescimento, aí a gente volta lá no texto que a gente leu na aula passada, né? Que o apóstolo Paulo fala sobre o trabalho, né? Quem plantou e quem deu o crescimento foi Deus. Os ceifeiros, os trabalhadores, eles, como o apóstolo Paulo fala, não são nada. Eles só são a ponta final do trabalho. Mas eles se tornam cooperadores dessa obra. E por isso recebem galardão. Então, recebem galardão de um trabalho que não pertence a ele, mas ele se torna cooperador e recebe recompensa por isso. E aí o texto termina, né? Outros trabalharam. E aí Cristo está falando dele e dos profetas, né? Porque outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Então, como Cristo é o cumprimento da lei, né? Aqueles que trabalharam anteriormente, Cristo toda hora ele faz uma comparação com os profetas, né? Que os profetas foram perseguidos e tudo mais. Então, depois do trabalho destes, e Cristo vem, trabalha, e aí eles são enviados, ou seja, eles agora fazem parte do trabalho de Cristo, que é uma continuidade do trabalho dos profetas, que foi estabelecido por Deus. E aí Cristo faz o quê? Depois ele envia os apóstolos, e nós agora entramos no trabalho deles também.
Ou seja, é uma continuidade de trabalho. E é por isso que a gente entende os próximos textos que, de acordo com o trabalho que nós nos inserimos, nós recebemos um galardão de acordo com a natureza desse trabalho. Amém, amados? Glória a Deus. E aí, ó, quando a gente continua, então, lá o texto de aí a gente vai lá para Mateus 10, 39 a 42, fala justamente dessa vida que a gente perde para viver a vida de Cristo, e isso gera como resultado galardão, frutos. Olha só, quem acha a sua vida, perdê-la, ou seja, viver a sua vontade. Quem, todavia, perder a vida, a sua própria vida, por minha causa, achá-la-á. Achá-la-á o quê? Achá-la-á a vida de Cristo. Viver essa vida, a vida dele, né? Então a gente encontra a verdadeira vida, que é a vida de Cristo. Qual que é a vida de Cristo? Fazer a vontade do Pai. Perdão, amados. Aí ele continua. Lembra que, diante disso, a gente passa a ser inserido no trabalho dele. E aí ele fala, ó, quem vos recebe, a mim me recebe. Porque agora eu estou inserido nele. Então, eu dou continuidade ao trabalho de Cristo. E isso gera galardão para Cristo, porque é dele, ó. Quem vos recebe, recebe a mim. Mas vai passar por mim, então vou receber o galardão, parte da recompensa que pertence a Cristo. Ó, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou, o Pai. Então, de novo, é aquilo, ó, continuidade de trabalho. E aí, olha só, amados, a natureza da recompensa. Quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá galardão de profeta. Por quê, amados? Porque fez parte do trabalho do outro. Foi inserido no trabalho de profeta. Então, vai receber recompensa de profeta, galardão de profeta, porque se tornou coparticipante disso. Assim como nós nos tornamos coparticipantes com Cristo. Então, se eu recebo um profeta, né, que também é uma continuidade de Cristo, eu vou receber parte do galardão do profeta. Quem recebe um justo, no caráter de justo, receberá o galardão de justo. Ou seja, travou de novo, né? Deu uma travadinha aqui. Então, amados, observem. O mesmo trabalho que é feito, o mesmo serviço, gera um galardão equivalente àquele serviço, da mesma natureza, né? E aí continua. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo. Então, de novo, amados, quando nós servimos aos pequeninos, servimos ao discípulo de Cristo, nós estamos servindo a ele. Então, vamos receber o galardão que pertence a esse trabalho. Lembra que Cristo fala que receberá a recompensa, né? Ele fala, me viste com fome e me deste de comer, me viste com sede e me deste de beber, me viste nu e me vestiste, estive preso e me visitastes. Aí eles perguntam, Senhor, quando é que te vimos com fome, com sede, nu e te visitamos? E aí ele fala, quando fizertes a um dos meus discípulos, a um dos meus pequeninos, fazes a mim. Então, fez para Cristo, ou seja, fez para o Pai. Observa a continuidade. Porque se fez para Cristo, fez para o Pai, porque o Pai enviou a Cristo. Ó, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então, o Pai vai galardoar essa continuidade de trabalho que vai alcançando a todos. Então, vai recebendo a recompensa, obviamente, de forma proporcional, mas vai receber. Ó, por ser esse de meu discípulo, em verdade vos digo, de modo algum perderá o seu galardão. Então, amados, tudo, absolutamente tudo que fizermos para Deus vai ter sua recompensa. E aí, amados, observem lá Mateus 5, 11 e 12, que também é um paralelo de Lucas 6, 22 a 23, fala, bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão, a vossa recompensa. E observe, amados, que recompensa é essa? É uma recompensa similar à recompensa dos profetas. Por quê? Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então, da mesma forma que aconteceu com os profetas, aconteceu com Cristo, vai acontecer conosco. Então, vamos receber um galardão, uma recompensa similar ao trabalho que foi feito.
da mesma natureza, possuem a mesma essência daquilo que foi realizado. Amém, amados? Glória a Deus. Alguma dúvida até aqui? Alguma observação? Amém. Então, amados, resumindo tudo, recebe galardão aqueles que estão construindo o reino. Tudo que a gente falou até ali é construir o reino, né? Avançar, progredir com a semeadura. Você, como ceifeiro, você é um cooperador da colheita de Deus. Então, é Deus que dá o crescimento, é Deus que planta, porque é Ele que lança a semente, mas eu passo a fazer parte desse processo de construção e de avanço do reino. Ou seja, né, somos participantes e cooperadores do reino. E aí isso produz galardão. E aí, como nós falamos, né, viver a vida de Cristo quer dizer que é perder a nossa vida para encontrar a vida dele. Isso quer dizer fazer a vontade do Pai, alegrando seu coração como filhos amados, né, o mesmo caráter de Cristo. E aí todo serviço gera uma recompensa que é depositada na eternidade, como nós falamos também. Então nós cooperamos em uma obra que não foi realizada por nós. E aí, como nós mostramos na última aula, o nosso galardão é fruto da graça, é fruto da nova aliança. Então, nós somos inseridos na aliança que Deus fez com o Filho, que o Pai fez com o Filho. E aí nós somos inseridos nele através da graça, por meio da fé. E aí passamos a ser cooperadores. E isso vai gerar um galardão, ou seja, parte da herança que Cristo recebeu, nós seremos co-herdeiros com ele. Receberemos uma parcela da herança que pertence a Cristo. Porque, lembrando, novamente, tudo é dele. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. Mas ele vai e compartilha conosco porque nós contribuímos com esse trabalho. Demos continuidade ao trabalho dele. Né? Nos tornamos participantes da recompensa do trabalho que entramos, que fomos inseridos. Né? E aí, como falamos, o galardão é da mesma natureza e do mesmo tipo do serviço que foi realizado. Então, é trabalho de profeta. Se você se inserir no trabalho de profeta, recebendo como profeta, ajudando o profeta, vai receber galardão de profeta. Da mesma forma como justo. E como nós falamos, tudo que fazemos para qualquer discípulo, né, ou seja, em prol do reino, favorecendo o reino, vai gerar galardão. Vai gerar galardão, vai gerar recompensa. E aí, amados, a gente continua. Só que esse galardão, amados, para receber, ele precisa ter uma essência, que é a essência de Cristo. Né? Então, lembra, é a vida de Cristo. Então, se é a vida de Cristo, não basta apenas trabalhar como Cristo, mas ter o mesmo sentimento. Lembra que o texto fala o mesmo sentimento, ou seja, a mesma essência que estava em Cristo precisa estar em nós. Né? E aí, o Sermão da Montanha, Mateus 6, né? Começando lá em Mateus 5, mas Mateus 6 e Lucas 6 também, vai descrever basicamente isso. Então, quando nós vamos lá em Mateus 6, 19, 21, ele está falando justamente desse tesouro, né? Dessa recompensa, desse galardão que está sendo depositado lá na eternidade. Só que ele possui uma essência eterna, ou seja, que não é daqui, que não é terrena. Então, Mateus 6, 19, 21 fala: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Ou seja, não tem que ser daqui, não tem que ser terrena. E aqui, amados, não está falando só de dinheiro físico, não, como vamos ver mais para frente. Está falando tudo que fazemos precisa ter uma essência, tem que ter um sentimento similar à essência do tesouro, espiritual e eterna. E aí ele fala, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Está falando daqui. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu. Ou seja, você vai servindo e vai depositando lá no seu tesouro, lá na eternidade, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu coração, aí está também o teu coração. Né? Aí Cristo ele traz outros ensinamentos, mas, amados, essa parte aqui é depois de Cristo ter feito vários apontamentos sobre da forma como devemos viver. Ou seja, a nossa essência tem que ser de acordo com o nosso tesouro. Ou melhor, o tesouro é de acordo com a essência daquilo que fazemos. E aí,
Lucas 6, né, que é o paralelo lá de Mateus, fala o seguinte: se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Que galardão você recebe? Porque até os pecadores, ou os publicanos, né, o texto de Mateus fala, os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Então, amados, não há recompensa porque é terrena, é por troca, né? Você faz bem porque você recebeu bem. Ou seja, não é a essência de Cristo, não é o amor do Pai. O amor do Pai é um amor que ama sem esperar nada em troca. É o amor, por essência. Porque você foi salvo, porque ele te amou, você ama, sem esperar nada em troca. Então, trabalhar para Deus esperando para cá, ou esperando uma troca por aquilo que foi feito, momentaneamente, não tem valor nenhum. Ou seja, não é depositado lá na eternidade, é depositado aqui, porque foi terreno, foi transitório, foi por troca. Ó, até os pecadores fazem isso. E se emprestais aqueles que esperais receber, ou seja, você vai emprestar já esperando, né, um retorno aqui e agora. Qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto, ou seja, receber de volta aquilo que foi feito. E aí Mateus 6, voltando lá no Sermão da Montanha também, né, o paralelo lá em Mateus 6 fala: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. Ou seja, fazer para que outros vejam. Fazer para homens. Ó, com o fim de ser desvistos por eles. Então, amados, obviamente que quando fazemos as coisas para Deus, como a palavra fala, a nossa luz vai resplandecer diante dos homens. As pessoas irão ver. Será notório, é óbvio. Mas a questão é a intenção do coração. Se eu faço com a intenção, com a natureza carnal, buscando o mérito para outros, né, esperando que alguém me veja, esperando um tapinha nas costas, esperando um elogio, esperando uma promoção, esperando alguma coisa, a fim de sermos vistos pelos homens. Então, de novo, não é o que é feito, mas a intenção com que é feito, ou seja, a natureza, a essência daquilo que é feita. Se ela é feita de forma carnal, mesquinha, por troca, por egoísmo, ou seja, isso é ego, isso é para si, não é para Deus. Então você está fazendo em troca para si, é egoísta. Isso não gera galardão eterno, porque o seu coração está preso aqui, esperando algo agora. Mas quando você faz para Deus, sem esperar aqui, aguardando lá, Deus vai te recompensar. E ele já pode começar a te recompensar aqui, mas sabendo que a real recompensa, o real galardão é lá, na eternidade, porque você fez para ele, em espírito, não de forma carnal. Ó, quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como faz os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Aí, de novo, para serem ovacionados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Então, amados, por que não vai receber a recompensa posterior? Porque a recompensa já foi recebida. Ou seja, já recebeu. Então, não juntou lá para a eternidade. Então, já se perdeu. Porque como é transitório e aqui vai passar, você recebeu agora, passou, perdeu. Né? Não tem valor nenhum para a eternidade. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda, o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto. E teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Então, amados, é de acordo com a essência. E 1 Pedro 3, 8 a 9, confirma basicamente tudo isso. A essência precisa ser correta. Como nós falamos, né? Isso é o fruto do Espírito, é o caráter de Cristo em nós. Então, o caráter de Cristo produz essa recompensa, porque estamos vivendo como Cristo, né? E se humilhou. E aí a gente volta lá no texto. Não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou, se colocou numa posição, não esperando algo em troca. Cristo fez, amados, por amor. E a recompensa foi que ele recebeu o nome acima de todo nome. Mas o objetivo de Cristo não foi para receber a recompensa, mas foi por amor ao homem. Então é realmente um amor infinito e insondável. Cristo fez por amor, não pela recompensa em si.
E aí, obviamente, que Cristo sabia que ele receberia recompensa. Então, nós, conscientes da recompensa que receberemos, vamos fazer, obviamente, esperando essa recompensa, mas não pela recompensa em si. Porque a essência precisa ser a essência de Cristo, por amor, né? E aí, olha só que lindo, o texto de 1 Pedro fala: fielmente, sede todos vós de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, ou seja, isso aqui é amor, amados, misericordiosos, humildes, de novo, ó, posição de submissão, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, que é o texto de Mateus, né? Não é pagar o mal com o mal, né? Mas é pagar o mal com o bem, né? Se bateram na sua face, dê a outra. Se pediram a capa, dá a túnica, né? Se mandou seguir uma milha, ande a segunda milha. Esse é o amor de Cristo, né? Não é amar apenas os que te amam, é amar o seu inimigo. Essa é a essência de Cristo. E aí ele fala, ó, antes pelo contrário, bem dizendo, pois, para isto mesmo foste chamados. Então, amados, Cristo nos chamou para as boas obras. Isso são as boas obras, é a essência de Cristo. É o resultado do fruto do Espírito em nós. A fim de receberdes, bênção por herança. Então você faz isso porque é o seu chamado, você foi chamado para isso. Só que você sabe que vai receber a recompensa, vai receber a bênção da herança, porque você se tornou co-participante com Cristo, ou seja, co-herdeiro com ele. Amém, amados? Glória a Deus. Ficou claro? Amados, eu estou falando rápido, tá tudo bem? Comentários, observações? Amém. Glória a Deus, então. Vamos seguir. Então, amados, resumindo tudo isso, ó, o galardão é um depósito celestial, como nós falamos, guardado para ser entregue na eternidade, tá? Obviamente que nós já desfrutamos aqui agora, né? Que Cristo fala, recebemos vida e vida em abundância. Só que, amados, o que nós vivemos nada mais é do que o benefício da vida de Cristo. Nós estamos vivendo a alegria, a paz, o amor. Tudo isso, amados, é recompensa de viver Cristo, né? Então, não é o galardão em si, né? O galardão é o prêmio pelo trabalho. Mas, por vivermos essa vida de Cristo, nós já temos a vida, assim, completamente transformada. E temos a vida melhor possível, que é a vida dele, né? Que independe das nossas realidades terrenas, porque ela veio do alto, é celestial, né? Enfim, como nós falamos, né? Deve ser realizado com a essência correta, ou seja, por amor, que é o texto lá de Apóstolo Paulo. Se não for por amor, amados, não tem proveito, não tem valor algum. Não vai receber galardão, porque não é a essência de Cristo, não é por amor. Então, se não for feito por amor, se for feito por troca, esperando que o pastor veja, esperando que alguém reconheça, amados, não tem valor nenhum, vai perecer. Você está fazendo à toa. Está fazendo à toa, porque você não está fazendo para Deus. Você está fazendo para homens, né? Então, amados, você não pode ir para a sala de oração porque o pastor obrigou você ou mandou você fazer. Não, amados, é por amor ao Pai. Você entende, por entendimento. Eu vou buscar ao Senhor porque eu quero buscá-lo. A gente vai ler um texto do apóstolo Paulo que é em busca do conhecimento de Cristo. Então, amados, é com uma essência correta. Eu não vou fazer, né? Não vou ajudar o irmão porque alguém está me obrigando, mas porque Cristo me amou, eu vou compartilhar aquilo que ele me deu. Então, amados, isso é maravilhoso demais quando a gente entende isso. E aí passa a ser uma vida sem peso, porque não é por cobrança, não é esperando a troca, né? Então, não é por cobrança, mas é por entendimento, é por amor, né? Então, isso quer dizer, logo o que fazemos é algo espiritual, porque é um reflexo da nova natureza. A natureza é espiritual. Ó, o que fazemos deve ser espiritual para ser depositado em espírito, gerando uma recompensa eterna, porque é espiritual. Ou seja, é o que o apóstolo Paulo nos mostrou, que é ouro, prata e pedras preciosas. Quando passar pelo fogo, quando for provado, quando for testado, vai permanecer, não vai perecer. Porém, quando fazemos carnalmente, ou seja, com a intenção correta, com o sentimento errado, a recompensa é imediata, porque foi por troca, foi por uma recompensa agora, para que o pastor veja, para que o irmão veja, para que a esposa veja, para que o filho veja, enfim. É uma recompensa imediata, pois é de natureza transitória,
madeira, palha e feno. Vai perecer. Vai perecer. Então não tem valor nenhum, porque você fez por troca. Você fez igual o fariseu. Você fez igual o publicano, que é o que Cristo nos ensinou. Logo, estes sofrerão dano, porque ele está fazendo o quê? Por justiça própria. Ele está fazendo por lei, por troca, né? Ele está querendo receber a recompensa do seu mérito. Então não tem valor nenhum. Então, amados, o que nós precisamos fazer tem que ser as nossas ações, o que fazemos para Deus precisa ser um reflexo, né, do fruto da nova natureza espiritual, que são os atos de justiça, ou seja, são as boas obras. E aí, amados, as boas obras fomos feitos para ela. Eu nem coloquei aqui, ó, mas olha só, o texto de Efésios 2:10 aí, ó, olha só esse texto, amados. Eu sei, provavelmente vocês conhecem. Eu estou abrindo aqui na minha Bíblia. Efésios, ó, 2:10 fala: as boas obras, o resultado desse serviço, essas boas obras, que é um resultado dessa nova natureza, é nada mais do que aquilo que o Senhor estabeleceu para nós. Né? Olha só, ele fala: porque somos feituras suas, criados em Cristo. A nova natureza, ó, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, amados, você foi resgatado para isso. Só que olha só que maravilhoso. É obrigação pela natureza que você recebeu. Mas Deus ainda vai te recompensar. Né? As quais Deus estabeleceu para que andássemos nela. Então, o caminho que Deus traçou, você vai caminhar nela, e o final desse caminho é receber uma recompensa. Mas é graça demais, é maravilhoso demais. Aí, quando a gente vai lá em Hebreus 10:24, que é um texto curtinho, mas eu acho interessante a gente citar, ó. E consideremo-nos. Aliás, deixa eu ler o versículo 23, ó. Fiquemos, pois, firmes em nossa profissão de fé, sem nos abalar, permanecermos firmes. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Porque fiel é aquele que prometeu. Não está falando de uma recompensa, né? E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos em amor e as boas obras. Ou seja, com a essência correta, que vai produzir um trabalho, um fruto, as boas obras, que é natural. Por isso que Tiago 2:17 fala, né, que a fé sem obras é morta. Ou seja, precisamos viver essa fé que é fruto, ou precisamos produzir essas boas obras que é fruto da nossa fé, em amor. Né? Isso vai produzir um galardão real, depositado na eternidade, porque ele tem a essência de Cristo, né? A mesma essência espiritual. E aí, amados, para resumir isso tudo, toda essa parte, tem um texto de apóstolo Paulo. Amados, eu amo esse texto. Aliás, eu amo todos os textos, não tem como. Por isso que eu leio muitos textos, amados. Eu não consigo ler poucos textos, porque todos são maravilhosos. Enfim, resumindo tudo, observem, tudo que a gente construiu até agora está resumido aqui. Então, é isso aqui, amados, que a gente precisa buscar. Para viver o galardão, para alcançar o galardão, é isso aqui que o apóstolo Paulo fala. Filipenses 3:7-14 fala: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Amados, o que era lucro? Era a vida que o apóstolo Paulo tinha, tudo, os bens dele, o conhecimento dele. Ele fala muito do conhecimento, né? Que ele era fariseu de fariseu. Amados, tudo que ele viveu antes, tudo que ele tinha, ele olhava e ele viu que não tinha valor diante da vida de Cristo, diante do que é, de quem é Cristo, né? Diante dessa salvação, desse reino maravilhoso. E aí ele fala: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Então, amados, ele entendeu que ele precisa, amados, nossa vida precisa buscar a Cristo, essa vida. E ele fala, ó, por amor, observe, a essência, por amor, do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Então, amados, a recompensa é o próprio Cristo. Ó, para ganhar a Cristo e ser achado nele. Estar inserido nele. Lembra que a gente vai ser inserido no trabalho dele, ser inserido em Cristo.
não tendo justiça própria, como nós falamos, não tendo mérito próprio, aquilo que eu acho que é certo, aquilo que eu acho que é o correto, mas o que vem da parte de Deus, ó, não tendo a minha justiça própria, que procede de lei, por troca, senão a que é mediante a fé em Cristo. De novo, graça, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer, e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. Amados, comunhão dos seus sofrimentos, coparticipantes do reino de Deus, né? Conformando-me, ou seja, sendo trabalhado em mim, sendo moldado nele, ó, conformando-me com ele na sua morte. Então, amados, esse texto está falando de que é Cristo sendo construído em mim, né? Por isso que é achar a vida de Cristo, né? Perder a minha vida para achar a vida dele. É isso aqui que o apóstolo Paulo está falando. Então, eu vou me conformando a Cristo. Cristo vai sendo moldado em mim para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos, que é parte do galardão. Não que eu já tenha o recebido. Ele não recebeu aqui. Ele sabe que ele vai receber lá. Ou tenha já obtido a perfeição, porque ele está continuando a caminhada. Mas ele fala, ó, mas prossigo para conquistar. Então, de novo, conquistar, galardão, ó, aquilo para o qual fui conquistado por Cristo Jesus. Então, amados, é o texto de Efésios, né? Fomos feitos em Cristo Jesus para as boas obras. Então, para aquilo que fui conquistado, eu vou conquistar, eu vou viver, eu vou avançar. Então, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Amados, nós não vamos alcançar nessa vida. Mas o que ele faz? Ó, mais uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando, de glória em glória, avançando nessa caminhada persistente para as coisas que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, cumprir a vontade de Deus na minha vida que ele estabeleceu para mim. Então eu vou avançando nesse caminho, né? E esse caminho é deixar a minha velha vida, a minha vontade, para viver a vida de Cristo, ser conformado à vida de Cristo, para chegar no final e alcançar o galardão, que é esse prêmio que está em Cristo. Amém, amados? Glória a Deus. Esse texto é lindo, amados. Meu Deus do céu. Glória a Deus. Se você não está pulando aí, eu não sei. Né? Deixa o Espírito Santo falar com você. Leia esse texto 200 vezes. Enfim, glória a Deus, amados. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, o galardão é isso, é a vida de Cristo, né? O galardão é essa vida de Cristo que é superior a qualquer coisa dessa vida. Isso é viver o reino, é viver Cristo. Porque o reino é o próprio Cristo, então o galardão é o próprio Cristo, eu quero alcançá-lo, né? Então, por amor a ele, abandono as minhas vontades para conhecê-lo, ser achado nele e assim ser conformado à sua imagem, Cristo sendo construído em nós. Dessa forma, deixamos de praticar a minha justiça de forma natural, né? E eu reflito essa nova vida que eu tenho vivido, ó, a justiça própria para viver a justiça de Deus. E o que é a justiça de Deus, amados? É a atuação do reino, é o reino de Deus avançando. Então eu vou conquistando o reino, conquistando o galardão, que é por esforço. Eu vou me esforçando nesse caminho. Então é uma caminhada progressiva em um caminho proposto desde a eternidade para nós. Viver aquilo que Deus desejou para nós. E aí, ao completar essa caminhada, alcançamos o prêmio da soberana vocação, que é o galardão. Só que aí, amados, a gente está falando de uma caminhada. A gente está falando de uma vida, né? Ou seja, é desde quando Cristo te salvou e até a sua morte, que nós vamos ver sobre isso. E caminhar essa vida, amados, só é possível em perseverança. A palavra do Senhor ele fala muito sobre perseverança. Então, para completar a carreira não é fácil, amados, não é fácil. É Cristo em mim, né, esperança na glória, mas há uma luta, há um esforço e faz parte disso uma perseverança, uma luta para permanecer nesse caminho. E tem muito a ver com aquilo que a gente recebeu esses dias, né, de permanecer nesse caminho. Não cair para o lado do caminho, né? Mas ficar firme, a passos firmes, nesse caminho que é o próprio Cristo. E aí, amados, a gente fala de uma perseverança. Então, viver para alcançar o galardão é necessário perseverança.
Isso está lá em Hebreus 10, 34 a 37. Ó, porque não somente vós compadecestes dos encarcerados, aí, lembra, amados, né? Estive preso e me visitastes. Então, ó, tem tudo a ver de você ser participante do trabalho que os outros realizaram, né? Ó, compadecestes dos encarcerados, então, ó, aqui vai receber galardão, como também aceitaste com alegria, olha só, com a essência correta, o espólio dos vossos bens, tendo ciência, ou seja, conhecimento, de possuirdes vós mesmos prêmio superior e durável. Então está falando do galardão eterno. Não abandoneis, ou seja, amados, isso é uma responsabilidade nossa. Nós precisamos permanecer. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. A perseverança, a nossa confiança, tem uma recompensa. Com efeito, tendes necessidade de perseverança. E, amados, isso é uma busca, por isso que a gente precisa orar, a gente precisa jejuar, a gente precisa estar aqui lendo a palavra, a gente precisa estar no culto, a gente precisa estar em comunhão. Tudo isso, amados, é uma forma de você perseverar, permanecer com a ajuda dos irmãos, com a ajuda da igreja, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, ou seja, viver uma vida cumprindo a vontade de Deus. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. E aí, amados, isso é a promessa para nós, que a gente precisa ter a esperança. E aí tem um texto que o apóstolo Paulo fala, a esperança produz, a perseverança produz uma esperança. Que esperança é essa? Aguardar ansiosamente a vinda de Cristo, que é nesse grande dia que nós vamos receber esse galardão. E aí Apocalipse 2:10 é o próprio Cristo nos fazendo uma promessa. Não temas as coisas que tens de sofrer. Amados, nós vamos sofrer. Não é uma vida fácil. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre de vós. Então lembra, amados, há uma luta, há uma milícia, há uma guerra, e a gente precisa estar preparado, a gente precisa lutar essa guerra, né? Porque nós temos um inimigo que tenta nos derrubar, que tenta fazer com que nós percamos tudo aquilo que nós temos construído. Por isso que a gente precisa permanecer. Ó, para ser dispostos à prova. Então, amados, essa vida, essa luta é para testar a nossa fé. Então, a nossa fé, ela precisa ser provada para ver se ela é verdadeira. E isso é até uma forma de nós nos avaliarmos. Como que a gente está vivendo? A gente está passando pela prova? A gente está permanecendo perseverante? Ou como eu estou reagindo a essas lutas? Ó, e tereis tribulações de 10 dias. E aí Cristo fala, ser fiel até a morte. Permanece, não abandona, não retrocede, fica firme, para que receber o galardão, ó, e dar-te-ei a coroa da vida. Né? Então vai haver uma recompensa para aqueles que vão permanecer fiéis a Cristo até a morte. E aí, amados, essa palavra é importante porque nós vivemos em dias maus e o cerco está se fechando. Cristo está voltando e as coisas vão ficar cada vez piores. Então, nós precisamos, desde já, nos prepararmos para passarmos por grandes tribulações. E aquele que permanecer, aquele que for fiel até a morte, aí este sim vai ganhar a coroa da vida. E aí Tiago 1,12 fala, bem-aventurado o homem que suporta. Aquele que suporta isso com força, com esforço, com perseverança, aprovação. Porque depois de ter sido aprovado, então lembra, aprovação é um teste para você ser aprovado, para você subir de nível, para você crescer de glória em glória, para depois de novo fazer o quê? Receberá a coroa da vida, o galardão, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Essência, amados, tem que amar o Senhor, não tem jeito, tem que ser para Ele, não tem que ser para homens, tem que ser para Ele, porque você ama Ele, você permanece, persevera, para depois receber a coroa da vida. Então, amados, a caminhada cristã não é nada fácil. Lembra que aula passada eu falei sobre o povo do deserto. Você foi salvo, foi liberto do cativeiro, da escravidão, e agora você tem uma caminhada no deserto. Amados, caminhar no deserto não é moleza, não. Né? O exemplo do povo lá é justamente esse. Foi uma caminhada de 40 anos, árdua. Só que só recebeu o galardão
Só recebeu a recompensa, só recebeu a herança da terra aqueles que permaneceram a caminhada e a luta da conquista da terra ainda, né? Então, só estes receberão galardão, aqueles que vão perseverar. Então, amados, passaremos por lutas, provações, tentações. Tudo isso são testes para a nossa fé e são formas com que Deus trabalha o nosso amadurecimento. Por isso que Cristo fala lá em João 16:33, né? No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. E aí, como eu estou inserido nele, ele venceu, eu vou vencer na vitória dele, não na minha vitória. Então, nele, da mesma forma que ele recebeu o galardão porque ele venceu, eu vou receber o galardão pela vitória dele, porque eu estou inserido nele, né? Então, para receber o galardão, é necessário sobreviver. Não tem outra palavra. Tem que sobreviver para chegar ao fim da caminhada, né? Então, o apóstolo Paulo, a gente leu a caminhada, né? Para receber a coroa, a premiação, você tem que ficar firme até o fim dessa caminhada. Ou seja, você precisa permanecer, ficar firme e ser fiel até a morte. E aí, de novo, isso só é possível por perseverança, amados. Então, eu falei isso tudo para a gente fechar o entendimento do que é o esforço. Então, lembra, amados, o galardão é resultado de um esforço, é o resultado de conquistar e estabelecer o reino de Deus. Então, esse esforço, baseado nessa perseverança, ela é, então, mortificação da carne, é a nossa luta constante, para subjugarmos a nossa vontade à vontade de Deus, submissão a Deus, ou seja, essa é a humildade que nós falamos. Então, mortificação da carne, submissão a Deus para obedecê-lo, obediência é sinônimo de amor, dedicação, que é o nosso trabalho. Ou seja, é o serviço mesmo. Você vai, amados, você vai suar, você vai desgastar a sua vida para Cristo. Então, é dedicação. Então, o esforço tem a ver com produzir, viver para Deus. E perseverança. Então, parte do nosso esforço é uma luta de permanecer na caminhada, permanecer em Cristo. E aí, amados, quando esse esforço é completo, nós nos tornaremos vencedores. E aí entra naquilo que o pastor Fernando já nos ensinou milhares e milhares de vezes, que só recebe galardão os vencedores. E se há vencedores, há perdedores. Quem são os perdedores? Aqueles que não permaneceram, aqueles que não se esforçaram, que não se dedicaram, aqueles que não mortificaram sua carne, aqueles que não obedeceram a Deus, ou seja, não se esforçaram, logo não tomaram o reino e passaram a ser perdedores e vão sofrer o dano. Mas aqueles que venceram, permaneceram, mortificaram a carne, se submeteram a Deus, se esforçaram mesmo, se dedicaram a Deus, eles se tornarão vencedores. E aí o vencedor receberá galardão. E aí, apóstolo Paulo continua dando exemplo, a continuidade lá do texto de Filipenses, né? 2 Timóteo 4, 7 a 8, texto maravilhoso também, assim, eu amo demais esse texto, que é o apóstolo Paulo quase morrendo, lá no final da vida dele, preso, sabendo que vai ser decapitado, ele fala, combati o bom combate. Mas ele tinha consciência de que ele gastou e desgastou a vida dele para Cristo. Que ele permaneceu, que ele lutou, que ele buscou a Cristo verdadeiramente. Completei a carreira, Ele sabia que ele estava chegando no final da caminhada dele, Ele estava vendo já a linha de chegada, né? E ele, completei a carreira, guardei a fé. Então lembra, amados, é fruto da fé, não é por mérito próprio, né? É um fruto da graça. E aí ele fala, já agora a coroa da justiça. Então, amados, a coroa é a justiça de Deus, não a minha justiça própria, mas a justiça de Deus. A coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o próprio Cristo, reto juiz, me dará naquele grande dia, ou seja, quando receberemos esse galardão. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Aqueles que amam, que têm a essência dele, né? E aí Cristo promete ao que vencer, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Então, amados, lembra que nós nos tornamos coparticipantes da herança de Cristo, co-herdeiros com Cristo. E aí lembra, amados, nós estamos falando de um reino, e um reino
está vinculado a um trono, a um rei que exerce autoridade, que é o tema da nossa próxima aula. O que nós receberemos nesse galardão está relacionado com a autoridade no reino. Ó, sentar-se-á comigo no meu trono. Quem? Ao que vencer. Assim como também eu venci. Observe, amados, como fecha o entendimento que a gente começou falando. A gente começou falando o quê? Tudo que aconteceu com Cristo vai acontecer conosco. Então, assim como eu venci, aqueles que vencerem, né? Então, Cristo, ele venceu e ele se assentou no trono do Pai. Então, quando nós vencermos, nós nos assentaremos no trono dele, assim como ele assentou no trono do Pai. Então, amados, resumindo a aula de hoje, o galardão é viver Cristo. Isso é por amor e em espírito, ou seja, com a natureza correta, com a essência correta. É necessário perseverar, ou seja, esforço, para que alcancemos o fim do caminho como vencedores. E ao que vencer, vai receber o galardão. Amém, amados? Glória a Deus. Alguma dúvida? Complementos? Me ajudem. Agora é a hora. Ninguém falou nada durante a aula toda. Preciso ouvi-los, amados. Olha lá, o Miguel está falando aqui também. Amém, amados? Nenhuma dúvida? Fala comigo, povo de Deus. Estou me sentindo no monólogo, hein? Deixa eu ver se tem alguma mensagem aqui. Não, só as que já tinham falado. Amém, amados? Fala para mim, Vinícius. Glória a Deus, aula muito boa, muito bem colocada, sem dúvidas. Top demais. Bom, amém, glória a Deus. Só é bom, a palavra é maravilhosa. Amém, amém. Só li os textos. Fala comigo, seu Zeilton, por favor, me salva aqui. Estou falando tranquilo, abençoado. Aula poderosa no Senhor. Amém, glória a Deus. Amém. Amém, Renan. Top demais. Muito bom. Mas eu tenho que falar, né? Não tem como não. Aquele texto de Filipenses é pesado, né? E pesado, assim, maravilhoso. Interessante, eu vi uma frase de Tim Keller essa semana, que eu até usei no domingo passado, na ministração, que encaixa bem com o que você falou também. Ele fala, resumindo, né? Sobre Cristo ser modelo ou substituto. Quando nós buscamos Cristo primeiro como modelo, ele fala que aí há uma dificuldade, se você coloca em primeiro o modelo. Por quê? Porque você não consegue ser como Cristo. Aí ele coloca assim, se você coloca Cristo primeiro como substituto, o modelo é uma consequência. Então você pega o texto lá de Filipenses, o texto de Efésios, há uma sequência. Há uma sequência, é nítida a sequência. Ele começa falando o quê? Que ele perde tudo, que Cristo é tudo, para depois ele falar sobre ele ser modelado em Cristo. É ele modelado em Cristo. Então, o ponto, acho que você falou, explicou muito bem, é esse, que acho que é a grande dúvida de se entender, poxa, se é galardão, se é por obra, então como que pode ser, né, muito bem explicado sobre a intenção e tudo, né, a motivação, a essência, a natureza, essa palavra que você usou, perfeita, tem que ser da natureza de Cristo. Então, acho que isso define tudo. Mas, assim, de forma, como você aplicou de várias formas, né, mas também talvez colaborando aqui, de forma bem prática, para uma autoavaliação, entendermos isso. O quê? É o que Jesus falou, é seguir após ele. No final das contas, o que todos os textos que você leu é o quê? Se eu estou com Cristo, ele é meu substituto. Se eu estou com ele, é impossível que eu não dê fruto. É João 15 de novo, né? Então, assim, eu não tenho que me esforçar primeiro para ser. Eu tenho que me esforçar para estar nele. Eu tenho que me esforçar para, como você falou, as práticas espirituais. Eu estou orando, eu estou buscando, estou jejuando porque eu quero conhecer a Cristo, porque eu amo a Cristo, porque eu estou junto com Cristo, porque ele é a garantia que se eu falhar, porque eu vou falhar, né? É fato que eu vou falhar, ele é meu substituto, ele me justifica, então eu permaneço. Então, a partir daí, é o que vai acontecer. As obras elas vão surgir e lá no final, né, você falando, acho que vai entrar na próxima aula aí, e aí eu viajo muito, porque a gente tem muito pouco na Bíblia assim, sobre isso. Eu acho que isso é proposital, né?
mas aí já são minhas especulações, né? Você vai falar sobre a autoridade, né? E dentro desse reino que vai estar aqui, e na minha cabeça não cabe que vai ser só aqui na Terra, porque se Cristo saiu daqui em corpo glorificado e foi para uma outra dimensão e tem tanto planeta, pode ser uma viagem, mas tem muito mais coisas envolvidas. Não estou falando de Bíblia aqui, eu estou falando assim de governo, que alguns vão estar com ele, alguns vão estar dentro desse reino e outros vão estar governando com ele, vão estar junto com ele. E você falou muito bem, a essência do galardão é aí. Tirando essa ideia, que muitas vezes nós ouvimos o galardão como uma coroa, uma coisa assim física, um presente, né? Porque o que se vê muito é isso. O galardão vai ser o quê? Não é assim. No final, é o que você falou muito bem, é Cristo de novo. É poder estar numa posição de exousia, né? Que acho que é essa palavra no grego para autoridade, exousia. É uma posição onde você vai poder exercer junto dele, você vai estar junto dele, né? Então, a parada é mais ou menos por aí. Mas é isso aí, né? Top demais. Mas me chamou muita atenção essa frase de Tim Keller, que acho que encaixa muito bem. A gente deve olhar Cristo primeiro como substituto. Se eu olho como substituto, ser modelado nele depois fica muito mais. É a sequência correta, na verdade, que os textos também apresentam, né? Os textos apresentam assim: primeiro ele substitui, primeiro ele alcança, depois você é habilitado para as boas obras. É a feitura dele, como Efésios 2 diz, para depois então fazer as boas obras. Antes é impossível. Se não é por graça, é impossível fazer também. Se faz sem graça, na verdade, é palha, é feno, é madeira. Pronto. É por aí. Perfeito. Perfeito. Não, perfeito, pastor, porque é isso, você é inserido nele e tudo mais, né? Então a vida dele passa, né, para você produzir fruto, que na verdade é resultado, né, da essência dele passando em você, né? E é como, né, o senhor está falando aí, que encaixa, né, basicamente o que a gente conhece, né, que o pastor sempre fala, né, que a troca é o plano, né? É a substituição, né? É a troca. É. A troca da vida pecadora de Adão para ser lançada no mar do esquecimento pela vida de Cristo, a verdadeira vida. Né? Essa é a ideia, a substituição, não o modelo, o molde. Porque quando você pega molde, vira ideal, ideologia, e aí você não alcança, porque aí é por esforço próprio. Você está tentando alcançar aquilo e você não vai alcançar nunca. Porque é utópico, até. Né? Mas ele em você, trocando, acabou. Aí é ele vivendo. Aí apóstolo Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E aí, a vida que agora vivo na carne, vivo por amor ao Filho de Deus. Mas é isso, é maravilhoso. E aí, pastor, você falando aí sobre um pouco da justiça, amados, quando a gente for falar amanhã, a gente vai falar muito de Apocalipse. Porque eu entendo que está muito, muito aí. Tá? Eu quero dar um pequeno spoilerzinho, né? Lembra, haverá novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Onde habita a justiça. Quem serão estes que estabelecerão essa justiça? Né? No mundo perfeito e ideal, né? Reconstruído, restabelecido, mas onde habita. Então, essa justiça será estabelecida. E aí aquele texto, né? Carvalhos de justiça, né? Esse é outro texto, enfim. Tá vindo para completar, né? O que eu já estou pensando. E aí... Não, não vou falar nada não, senão vocês não vão ouvir. Semana que vem a gente tem mais. Não tá aqui. Amém? Vem, chama o povo, chama todo mundo. Amém, amados? Glória a Deus. Então, mais comentários? Amém, minha irmã? Pode falar, Érica. Paz, boa noite. Aula poderosa, abençoada, muito bem explicada, muito bem esclarecida. Eu não precisava nem te falar, né? Já foi tudo bem explanado para nós aí, mas esse texto realmente, texto de Filipenses 3 é maravilhoso. Eu amo esse texto também, fala muito profundo. E eu pego muito nessa tecla aí de perseverar, né? Na perseverança, olhando, né, sempre para Jesus, né? Como aqui em Filipenses 3:14 fala, prossigo para o alvo. E lá em Hebreus também fala, né? Fala em Hebreus 11, fala olhando para Jesus, né? Sempre. Então, o nosso alvo sempre é olhar para Ele, perseverar olhando para Ele, né? Sabemos que a recompensa, o galardão, como também diz aqui em Coríntios, fala que a nossa leve e momentânea tribulação, né?
é só leve e Então, pai, momentâneo. Sabemos que tudo isso aqui é passageiro, é leve. O peso de glória, né, que há de nos ser revelado, a coroa da justiça, o galardão. Então, assim, vale a pena perseverar, vale a pena permanecer, vale a pena estar em Cristo, vale a pena lutar, né, viver mesmo com Ele, porque sabemos que tudo vai produzir para nós mesmo um peso de glória muito excelente mesmo. Então, assim, foi maravilhosa a aula, e eu só queria mesmo, assim, falar nessa tecla aí sobre a perseverança. Vale a pena perseverar, sempre, né? Amém. amém, minha irmã, é isso aí. Glória a Deus, é perseverar, amados. Esse é o nosso esforço, por isso que o reino é tomado à força, porque assim, o- é o que o pastor Carlos falou, e é o que você está falando, meu irmão. A nossa missão, né, o nosso objetivo é nos desconectarmos dessa vida, desse mundo caído, né, que vai ser reestabelecido, restaurado plenamente através de nós também, né? Mas é buscando o alto. Então, o esforço é porque a gente ainda está nessa dimensão. Então, há uma luta mesmo, um esforço nos aspectos de você sair daqui e alcançar lá. Então tem a ver com você mortificar a carne, que é aqueles pontos que eu falei, né? De você trabalhar para Deus, fazer a vontade dele, né? Ser usado por ele, para você perseverar, para permanecer, que é um esforço, é uma luta, mano. Isso aí não é fácil. Por isso que é por esforço, né? E é por isso que é a nossa parte, né? Para poder se tornar vencedor e alcançar, né? Alcançar o galardão. Amém, amados. Glória a Deus. É isso aí. Bênção demais. Só louvo ao Senhor porque ele me dá a oportunidade de poder falar dessas coisas. A gente estuda, é bênção demais. E a oportunidade de estar compartilhando com os irmãos, né? Glória a Deus, amados. Então vamos encerrar, né? Mais alguma observação, algum comentário, amados? Senão a gente encerra por aqui. Amém. Glória a Deus. Então vamos orar. Paizinho, te adoramos. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor, por tudo, pela tua palavra, Pai, como ela é poderosa, Pai, como ela é sublime, Pai, como ela é perfeita, Senhor. Muito obrigado que temos acesso a ela, Pai, e o que nós pedimos nos ajuda, Senhor, nos ajuda nas nossas fraquezas, para que o teu poder se aperfeiçoe sobre nós, Pai, para que resplandeça, Senhor, a tua luz, para que o Senhor seja visto, exaltado em nós e através de nós, Pai, em nome de Jesus, que possamos verdadeiramente sermos conformados a Cristo, Senhor. Sermos verdadeiramente pequenos cristos, vivermos a vida de Cristo, para que Cristo seja construído em nós, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor. Somos limitados, mas o Teu Espírito Santo habita em nós e o Teu Espírito Santo trabalha em nós, Pai. Continue realizando a boa obra que o Senhor começou. E, Pai, nos ajuda, Senhor, para que possamos viver a plenitude da Tua vontade para as nossas vidas, Pai. Eu te peço, te louvo, te adoro por tudo, por esse galardão que está sendo preparado, Senhor, para cada um de nós, Pai. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por essa aula. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nos dê uma noite de paz e de descanso. Esteja conosco, Senhor, no restante dessa noite, Pai. Que a tua paz e o teu shalom venha estar sobre nós, Pai. Que eu te peço, te louvo assim, em nome do Santo Senhor Jesus. Amém. Amém, amados. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite. Deus abençoe e fiquem na paz. Glória a Deus, amém. Boa noite.